bem-vindos de volta à Batcaverna. Mas antes de começarmos, se você ainda não faz parte da nossa Batfamília, inscreva-se no nosso canal para saber absolutamente tudo sobre o Batman. O morcego humano, ou Man-Bat no original, foi um dos primeiros vilões a surgir na década de 70, quando Denny O'Neil e Neal Adams promoviam a mudança dark e mais madura para os quadrinhos do Batman. Hoje vamos dar uma olhada em uma das origens mais famosas do personagem nos quadrinhos. Começando pela sua primeira aparição na revista Detective Comics número 400. Antes de ser o famoso vilão do Batman, o morcego humano se chamava Kirk Langstrom, um zoologista que trabalhava no Museu Nacional de História de Gotham. Após acabar o seu turno no museu, ele fazia experimentos com morcegos para extrair soro das glândulas auditivas do animal. Mas para que, você pergunta? Bom, Langstrom é um admirador de super-heróis e sempre sonhou em ser um, principalmente o Batman. Assim, ele tinha em mente adquirir as habilidades sobre-humanas do morcego para se tornar também um super-herói. E como todo cientista nos quadrinhos, ele decide ele mesmo se injetar com a sua fórmula. A princípio parece que ela funciona, a sua audição atinge níveis sobre-humanos. Só que ele também fica com uma aparência grotesca de um morcego gigante. Ou diria, um morcego humano? Ele fica vivendo em segredo no museu onde trabalhava, até que um dia um grupo armado invade o local. Batman, que estava no encalço dessa gangue, tem uma parceria com o morcego humano, enquanto os dois combatem os criminosos. O herói agradece a ajuda dele, e até manda uma bola fora ou elogiar a fantasia, entre aspas, de Langstrom. O mesmo se assusta em revelar a sua aparência para o herói e foge assustado. No final, o Batman se questiona se ele fez um ótimo aliado ou um ótimo inimigo. Assim, nessa primeira aparição, o morcego humano é muito mais um herói trágico do que um vilão propriamente dito. Ele ganharia o visual com asa que conhecemos posteriormente na Detective Comics número 402. A origem que nós vimos antes continua aqui. O Batman descobre tudo sobre a experiência de Kirk e, com os instintos de animal dele cada vez mais aguçados, ele procura uma caverna. E adivinha onde vai dar? Santa coincidência, Batman! Na Batcaverna, os dois brigam e o Batman vence. Então, é somente no número 407 onde esse arco inicial se encerra. Enquanto o morcego humano estava inconsciente, o Batman começou a criar um antídoto para Langstrom. Mas ele não queria perder os seus poderes e parte para cima do Batman, fugindo da Batcaverna. O Cavaleiro das Trevas chama Francine, a noiva do zoologista, para ajudá-lo, mas sem sucesso. Pouco depois disso, o morcego humano convence Francine a se casar com ele e a usar o soro do morcego como prova de seu amor. Transformados em morcegos humanos e tomados cada vez mais pela raiva que o soro gera, Kirk e Francine tentaram se casar a uma igreja, até o Batman impedi-los e os convencerem a tomar o antídoto que ele fizera antes. Assim, os dois voltam à sanidade e normalidade, encerrando essa origem da década de 70. Essa origem seria recontada depois com algumas diferenças em 1989 na revista Origens Secretas número 39. Aqui, o morcego humano continua sendo chamado de Kirk Langstrom. Contudo, agora ele é um cientista que faz experimentos com morcegos para, quem sabe, um dia curar doenças humanas. É falado que Kirk possui fixação por morcegos, pois passou por uma experiência traumatizante quando era criança. Ele ficou perdido nas cavernas de Gotham por semanas até ser resgatado. Enfim, a história é parecida com a origem que narrei antes. O Kirk se injeta a própria fórmula e vira um morcego humano. Ele combate alguns criminosos e chama a atenção do Batman. Ele aqui também tem um relacionamento amoroso com uma pessoa chamada Francine. Mas nesta versão ele parece ser afetado muito mais pelo lado animal da fórmula e já adquire as asas de morcego desde o começo. A história termina com o morcego fugindo do Batman, quando esse descobre sua identidade, e voltando para a Batcaverna com o morcego humano nela. Observação final: o visual e principalmente as cores do morcego humano nesta versão claramente iriam inspirar o design do personagem na série animada do Batman, posteriormente. Depois, a outra versão de origem mais conhecida viria nos Novos 52. Novamente chamado de Kirk Langstrom, e sendo um cientista, ele aparece na edição 19 da Detective Comics, lançada em 2013. Nela, temos o Batman tendo que combater praticamente o exército de morcegos humanos, criados a partir do soro de Langstrom, e que foi lançada em o bairro de Gotham pelo vilão Ignatius Ogilvy, o Imperador Pinguim. No decorrer da história, ele é escoltado junto com sua esposa Francine pela Batwoman até o Batman. Ele diz que fez o soro para ajudar pessoas surdas, mas que ele se sente arrependido por todo o estrago que fez a Gotham.
Para tentar compensar isso, ele se aplica a fórmula para curar todos os outros transformados. Pois veja, aqui quando a pessoa vai se transformar em morcego, exala uma espécie de veneno que contagia os outros. Mas como Kirk possui um DNA específico, ele exala um antídoto no ar, salvando todos de Gotham. Contudo, com um preço. Ele permanece com a forma de morcego. Ele se desculpa com sua amada e sai voando pelos céus de Gotham. E estas foram as principais origens do morcego humano. Gosta do personagem? Quer mais vídeos assim? Deixe sua opinião nos comentários. E como sempre, muito obrigado por acompanhar o nosso canal, e se gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva para ficar sabendo dos nossos vídeos mais recentes. Até mais, gente. Tchau, tchau.